tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso. Aqui comigo eu tenho, claro, Bernardo Coimbra. Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? Hoje contamos de novo com a ilustre presença do colunista Diogo Dantas. Fala, João. Fala, Bernardo. Tudo bem? Fala, Diogo. E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo com oferecimento da Sete Games. Por aqui receberemos sempre um convidado do mundo da bola para passar ali os principais temas da carreira e também falar sobre alguns temas do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje que a gente tem quase que um episódio de gala aqui no Toque Passa, né? Teremos jogador de cacife europeu, seleção brasileira, Andrés Pereira. Andrés, muito obrigado aí pela presença, por estar com a gente aqui hoje. Pô, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Andrés, cara, para começar, apesar agora antes de falar com a gente, você estava no treino, né, do Fulham e domingo vocês têm o último jogo da temporada, né, contra o Manchester City. Então eu queria te perguntar se você está ansioso para as férias, cara, se você já tem programação assim, se você vai vir para o Brasil, o que que você vai fazer? Sim, ansioso, né? As férias aí, depois de uma temporada longa. Sim, eu marquei, as férias já estão marcadas. Acabou o jogo, já vou direto para o aeroporto. Pô, que 5 beleza. dias aproveitar o sol lá em Dubai e depois vou direto para o Brasil. Legal, legal. Vai ficar quanto tempo em Dubai? Vou ficar 5 dias lá. E vai com a família. Eu vou com a minha esposa, e depois eu vou encontrar meus filhos. Minha mãe vai levar meus filhos para Londrina já. Aí depois eu já vou direto de Dubai, eu vou para São Paulo e aí eu vou ficar no Brasil. Pô, que legal, cara. Vai fugir um pouco do frio então, né? Se bem que agora É. em Londres Não, está agora frio é. ainda. Não, agora tá o solzinho, 22 graus, então, assim, não é o normal daqui, né? E como é que é seu dia Tá a igual dia, aqui no cara? Rio, pô. E como é que é seu dia a dia aí, cara? O que que você faz em Londres? Por ter passado tanto tempo na Inglaterra, né, desde a base do Manchester United, você já se sente meio britânico assim? Eu tô acostumado aqui, né, ao clima, à cultura deles, então o meu dia a dia aqui eu vou pro treino de manhã cedo, volto para casa, faço ali uma complementação de treino, um alongamento, ou trato com um preparador físico em casa e depois disso tento aproveitar a família, ficar com os filhos. Agora nessa época dá pra gente sair, fazer churrasco, mas a gente aproveita ao máximo, porque durante a temporada é raro isso acontecer. E uma coisa que você falou, que a gente vê muito daqui, é que às vezes esses churrascos que vocês fazem tem a participação dos outros brasileiros que jogam nos outros times aí, né? Fica todo mundo perto ali, os caras se reúnem. Como é que é isso, cara? Essa resenha até com os rivais às vezes, mas enfim, são brasileiros ali, são amigos. Sim, a gente convida, né? Mas, por exemplo, a gente mora aqui perto de Wimbledon, que a gente mora, os maiores jogadores do Fulham, e aí a gente fala com o Magalhães, com o Martinelli, e sou bem chegado a eles também, e eles daí, porque é muito longe, é muito trânsito aqui em Londres, então, tipo, pega 1 hora e meia de carro, aí os caras falam, pô, não dá pra ir não, é muito longe, tem treino amanhã, então a gente acaba só ficando aqui entre nossos jogadores do Fulham mesmo. E tu curte tênis, cara? Tu falou que é perto de Wimbledon. Então, eu moro literalmente 200 metros aqui de Wimbledon. Eu já fui visitar, é muito Barato. da hora assim, comecei a me interessar um pouco mais depois que eu vim morar aqui. Cara, te falar, tem gente aqui no jornal que se souber disso vai ficar morrendo de inveja, cara. Que a gente cobre mais Ele, futebol assim, mas o tênis é uma febre danada. Antes de ele é tu aberto entrar à aqui, vista. As tava uma pessoas podem resenha. entrar durante se não tiver torneio, pode entrar normalmente? Como é que funciona essa? Pode entrar, aí você pode visitar o estádio deles, o principal, tem dois Aham. estádios, né? Aí você pode visitar, tem um museu também, e eu fui 2 vezes, fui com o Rodinei uma vez, ele veio aqui visitar, e eu fui com ele, que ele adora o tênis, né? Aí eu fui com ele lá, ele ficou maluco, maluco. E quem é seu tenista ou tenista no feminino favorito? Você tem já? Do feminino. Ou do masculino? Do masculino, eu gosto. O Alcaraz agora, né? Ele é um dos melhores e também ganhou o Wimbledon a última vez. O João também, agora, né? O brasileiro que Tem. surgiu aí, tá indo muito bem, a gente acompanha.
O Andreas, falando só um pouquinho da temporada sua, a sua e do Fulham, você acha que o título da Copa da Inglaterra agora, o Crystal Palace venceu o City na final e vocês foram eliminados pelo Crystal Palace nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Você acha que essa competição ficou com um gostinho que dava para ser o Fulham na final ali, enfim, ser campeão? Não, com certeza. Foi meio estranho também explicar como que aconteceu o jogo em casa. A gente na Foi temporada 3-0 Crystal Palace, né? foi 3-0. A gente na temporada contra eles sempre jogamos muito bem. A gente estava bastante confiante, mas foi bem na época que teve a parada de seleção. A gente ficou 14 dias sem jogar e aí jogamos justo no primeiro jogo, foi o jogo da Copa. Então, teve vários jogadores que voltaram da seleção. A gente, não sei, foi uma semana meio que estranha para a gente. A gente não focou realmente do jeito que a gente tinha que ter preparado para um jogo dessa importância. Então, aí você vê eles sendo campeões, aí você pensa, pô, a gente poderia ter talvez feito a mesma coisa. Diogo? E, André, individualmente, assim, cara, a gente tem visto que nos últimos anos você tem acumulado aí participação em gol, enfim, tem tido protagonismo com a equipe, né? Você diria que esse balanço de temporada tá em que nota ali para você diante dos últimos anos aí na Inglaterra? Eu acho que para mim, em nota, contando também o contexto, que para mim foi muito importante, foi a seleção, uma coisa que eu trabalhei muito e fui feliz também, fiz meu primeiro gol nas eliminatórias. Eu acho que posso dar uma nota 8 para mim. Claro, sempre tem coisas que eu posso melhorar muito, muito mais ainda, posso evoluir, mas eu acho que essa temporada a gente batendo recorde de pontos, eu mudei um pouco minha posição também, joguei um pouco mais recuado do que os primeiros 2 anos, mas ainda continuei ainda dando bastante passe para gol, criando chance, então foi um ano meio que adaptei um pouco mais, mas eu acho que para mim foi muito bom. E Andreas, aproveitando esse jogo de vocês contra o City, como é que você acha que os times aí da Inglaterra, tanto o City contra o Chelsea e os outros times da Europa, estão olhando para o Mundial de Clubes, assim, que é uma competição que aqui no Brasil tá bombando agora, que falta menos de um mês para chegar, tá todo mundo falando sobre, os clubes já começaram a preparação de uma forma mais intensa, até tentando se reforçar pensando nisso. Como é que você acha que os clubes daí, principalmente da Inglaterra, mas também da Europa, estão olhando para essa competição? Por ser no final do calendário, é mais uma competição que eles vão tentar ganhar como último gás ou vai servir como pré-temporada para a temporada que vem? Eu acho que, como é a primeira edição, desse torneio, eu acho que eles vão querer ganhar, porque eu acho que o primeiro sempre entra na história, sempre é diferente, então eu acho que é um jeito de. Todo mundo quer ser o primeiro a vencer o Mundial de Clubes, então eu acho que eles estão bem focados, eu acho que sim, eles querem ganhar, e eu tenho certeza que os times que vão participar vão, com certeza, vão sentir essa talvez falta de gás no início de pré-temporada, de temporada, porque eu tenho certeza que eles vão dar a vida para ganhar esse Mundial de Clubes. E os seus camaradas brasileiros aí da Inglaterra e da Europa falaram alguma coisa sobre? Você falou com eles sobre o Mundial, sobre expectativa? Não, eu não cheguei muito a tocar no assunto. Tem alguns, claro, que ficaram um pouco chateados que eles não vão ter férias, né? Mas alguns também, pô, quer jogar um torneio a primeira vez, um torneio diferente. Então, tem uns que ficaram felizes, tem uns que nem tanto. Vou ficar sem férias é complicado, né? E tu vai torcer para quem, cara? Vai torcer para algum desses amigos? Vai torcer para o Flamengo, talvez? Já tem a torcida definida? Tem que torcer pro Mengão, né? Não tem jeito. Justo, justo. Bernardão? E em relação ao Flamengo ainda, claro que você já falou isso várias vezes, já tocou nesse assunto diversas vezes, mas assim, 4 anos depois, ou um pouco, quase isso, os 4 anos, aquele lance no Palmeiras ainda mexe com vocês, você fica remoendo esse lance, ou enfim, faz parte da vida do jogador de futebol, é como se perde um pênalti numa final, enfim, ou isso ainda fica matutando na sua cabeça. Não, matutando, não, mas claro, eu nunca vou esquecer o que aconteceu, mas não é uma coisa que me atrapalha mais, vou dizer.
No início, sim, você sempre duvida de você mesmo, duvida, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas eu acho que eu não penso mais assim, eu acho que isso me deixou mais forte mentalmente, eu evoluí como jogador também depois disso. Isso me ajudou também muito, e também não foi só isso, o Flamengo, minha família me ajudou muito a superar esse momento. Então, eu acho que hoje eu posso ver tranquilo, eu sei que aconteceu, uma coisa que eu nunca vou esquecer, mas não é uma coisa que eu vou falar assim, pô, não posso pensar, não pode tocar no assunto, pô, se os caras. Eu tava fazendo, ultimamente, tava fazendo live, jogando videogame, os palmeirenses entram na live falando um monte de coisa. Eu falo, eu nem ligo mais pra essas coisas. Eu falo, não, beleza, torcedor é assim, vai falar essas coisas. Eu não, não, fiquei abalado, não consigo dormir. Não, isso aí passa. E eu tenho certeza ainda que minha história no Flamengo ainda não acabou. Um dia eu vou voltar ainda para escrever outras histórias lá. E um dia pode ser a próxima temporada já? Só Deus sabe. Ô, Ô, Andrei, ô, você tem André, essa questão aí superada nesse sentido, mas a gente vê um comportamento de torcedor do Flamengo que você tem aí, talvez o contato em rede social, de alguns, às vezes, se pegando naquele lance, né? Para a torcida ficou o trauma, né? Você superou, mas às vezes para a torcida fica. E às vezes você fica marcado, mas a gente vê ainda hoje, desde que você saiu, uma necessidade do Flamengo ter jogadores tipo você, né? Meio campos ali que possam até revezar com outros grandes jogadores, como o Arrascaeta ou o Gerson. Você, como torcedor, também entende essa necessidade, assim, e talvez viria daí essa motivação de voltar, de reescrever a sua história? Ah, claro, eu sempre deixei bem claro assim que se eu voltasse para o Brasil, minha primeira opção é o Flamengo, onde é que eu me senti à vontade e também tenho grandes amigos lá e eu joguei com a Rasca, por exemplo, agora eu joguei com o Gerson também na seleção e, eu sei também que poderia ou encaixaria também no time do Flamengo. Eu entendo perfeitamente como é que o Felipe joga. É um grande amigo meu, a gente conversa muito, mas é uma coisa que está em aberto. Eu tenho contrato aqui no Fulham ainda, tenho 2 anos de contrato. Eu respeito o Fulham, foi um clube que abriu as portas para mim aqui. Só que, pô, eu virei torcedor do Flamengo. Meu coração é Flamengo, minha família, meu filho nasceu no Rio. Então, essa conexão com o Flamengo, eu sempre vou ter essa conexão especial. E o torcedor sempre ele vai relembrar disso, é normal, o torcedor é paixão, ele vai sentir isso, e eu entendo isso perfeitamente. ô, Andreas, você estava falando como é que você conseguiu superar aquele erro na final da Libertadores. Eu queria te perguntar se foi um processo que contou com a ajuda de algum profissional, da terapia, enfim, dessa saúde mental, ou se foi uma coisa mais individual sua? Não, eu cheguei a conversar sim, cheguei a conversar com um profissional, com o Lulinha, eu acho que ele está trabalhando agora no Corinthians, inclusive. Sim. Não, cheguei a falar com ele, cheguei a falar com o meu empresário. O Davi Luiz me ajudou muito, foi o cara que realmente, do primeiro minuto que aconteceu até, vamos dizer, quando que virou a chave mesmo para mim foi no jogo do clássico contra o Fluminense, que eu dei uma assistência pro Gabi e fiz um gol. Foi ali que realmente eu senti o peso sair assim dos ombros assim e dizer que eu podia sentir alegria em jogar de novo e me sentir leve. Então, foi eles que me ajudaram muito, e também minha família, minha esposa, meus filhos que deixaram eu ter essa alegria de novo em voltar a jogar. Legal, cara. E como é que você acha que quando você, enfim, no primeiro semestre agora, o seu nome foi especulado ali no Flamengo, até te perguntar assim, enfim, se o Boto, se o Felipe Luiz falaram com você de uma possível volta. E além disso, como é que você acha que o seu nome é recebido hoje pela torcida do Flamengo? Eu acho que sempre vai ter alguns torcedores que vão lembrar do que aconteceu, que é o normal, mas eu acho que a maioria sabe da minha qualidade, sabe que eu amo o clube, que eu faria de tudo para o clube e sabe da minha qualidade, principalmente, e sabe o que eu posso entregar dentro de campo. Então,
Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que eles me receberiam assim, de braços abertos, e como eu gostaria de, como eu disse, se eu voltasse ao Brasil, jogar pelo Flamengo. E eles falaram com você sobre esse retorno já no primeiro semestre? Porque aqui no Brasil isso foi noticiado, sim, que você foi sondado, que haveria essa possibilidade, mas que talvez financeiramente o Flamengo não conseguisse arcar, até por estar numa mudança de gestão ali. Não, eu não tive esse contato formal assim, né, com o Flamengo, nem com o meu empresário, porque eu também estava no final da temporada aqui e estava focado no Fulham, até a temporada acabar, e eu também pedi para o meu empresário não me dar muita informação de fora, porque isso pode acabar atrapalhando, o Certeza. desempenho aqui, entendeu? E outra coisa, você fala muito desse carinho que você criou pelo Flamengo. Por que você acha que você virou um torcedor assim tão forte assim? Porque é difícil hoje em dia. O futebol virou tão negócio assim, o negócio, o business, né? Tá tão presente dentro do futebol que é difícil a gente ver um jogador criar essa identificação com o clube. Então você que teve toda a base na Europa, veio para o Brasil, ficou ali 2 anos e conseguiu criar essa identificação muito forte. Por que você acha que aconteceu isso? Eu acho que porque meu pai sempre gostou muito do Zico e sempre me mostrava vídeo do Zico e falava: você tem que bater falta igual ele, você tem que jogar igual ele. E eu sempre criei esse carinho pelo Zico já desde de pequenininho, e eu nunca joguei no Brasil. Eu sempre tive vontade de jogar no Brasil, e aí quando que tive a oportunidade, o Flamengo abriu as portas para mim. Foi o primeiro clube que eu joguei no Brasil. Foi, não sei, é como se fosse o primeiro amor. Então, eu cheguei lá no Rio, foi a primeira vez que minha avó, meus avós podia assistir o jogo, meus tios assistiam o jogo frequentemente, ficar em casa. Não era aquela coisa, pô, pegar um voo 12 horas para Europa e planejar e não sei o quê. Então, eu estava direto com a minha família, pô, eu gostava muito disso. Jogar no Maracanã, pô, então não tem coisa melhor no Brasil jogar no Maracanã pelo Flamengo. E como é que foi? Os seus filhos moram no Brasil também, né? Não, eles moram aqui comigo, mas eu cheguei, quando eu fui para o Flamengo, minha esposa estava grávida de 8 meses, ela viajou ainda. Eu falei: não, tem a chance de meu filho nascer no Rio, tem que nascer no Rio. Aí ela veio de 8 meses, aí nasceu no Rio, ali na Barra, e aí desde então eu já tinha uma filha que nasceu em Londres. E como é que é o nome do seu filho, carioca? Gianluca. Gianluca. E qual foi a importância para você do Gianluca ser carioca, cara, nascer aqui no Rio de Janeiro? Pô, eu sempre falei, porque eu tive um pouco de dificuldade, uma coisa que eu nasci na Bélgica, mas meus pais são brasileiros, aí toda vez que eu jogava pelo Manchester, É, a imprensa, todo mundo falava: ah, o belga, é o belga, porque nasceu na Bélgica. E eu, mano, não sou belga, cara, eu sou brasileiro, mano, não tenho nada a ver, eu sou brasileiro. Aí eu falei: não, meu filho tem que nascer no Brasil, porque daí ele não tem esse problema. Aí meu pai falou: ah, é É. difícil, mas como é que você vai fazer isso? Você joga na Europa, como é que você vai deixar teu filho nascer lá, você não vai poder ver ele? Aí quando que surgiu a oportunidade, eu falei: ó, foi o homem que aprovou, tem que ser agora. Legal. E como é que é a sua como é que você constrói a criação deles enquanto brasileiros, assim? Brasileiros morando na Europa até. Então, é um pouco difícil porque minha esposa é espanhola, eu conheci ela quando eu estava no Granada, Qual o nome dela? Patrícia. Patrícia. E é, eu cheguei, foi engraçado, eu cheguei na Espanha pensando que eu falava espanhol, e não entendia nada. Aí eu acabei conhecendo ela lá e ela acabou aprendendo o português, então ela fala muito bem o português e a gente em casa fala português. Então tem muitas pessoas que nem imaginam que ela é espanhola, só que ela fala português perfeito. Então, em casa, meus filhos falam português, a gente come arroz e feijão todo dia, mesmo que minha esposa não é tão fã, que ela gosta mais da culinária da Espanha, mas, tipo assim, eu tento trazer um pouco da cultura brasileira para dentro de casa, para os meus filhos, mas a gente está sempre rodeado com brasileiro, a gente vai visitar o Rodrigo Muniz, vem em casa, a gente vai. Então, tá sempre em volta de brasileiro. Então, meu filho, pô, sente saudade do Rio, minha filha também.
Então, isso é uma Legal. coisa que me orgulha muito. Qual o nome da sua filha mais Maria velha? Vitória Maria Vitória. Maria Vitória nasceu em Londres. nasceu em Londres, né? Ela não fica com ciúme, não, do irmão ser carioca? Não fica. Ela fica. Ela fala, eu também quero nascer no Rio. Eu falo, não, já. Dá Não, para ter o maneiro. terceiro aqui, então, hein? O terceiro filho, hein? Bernardão? Não, e todos os filhos Flamengo, ou a que nasceu aí na Inglaterra, gosta do Fulham, do Chelsea, do Arsenal? Como é que. Não, eles são, se perguntar para eles, eles são Fula e Flamengo. É os dois clubes que eles conhecem, que Fula, Flamengo e Brasil. Foi difícil explicar isso para eles, que eu fui para a seleção, agora eu vou jogar com o Brasil, com a seleção. E ele, você vai concentrar, vai no Fula, é no jogo do Fula. Não, não é do Fula, é do Brasil. Aí demorou até eles pegar. Eles têm Pô, quantos anos? Meu filho tem 3, minha filha tem 5. legal, legal. Diogo? Eu queria perguntar se ele viu, se repercutiu lá para eles aquela declaração do diretor do Flamengo, José Boto, até que é o toque passa, dizendo que o Flamengo era um time melhor que 70% das equipes da Premier League. E recentemente teve também um comentário aqui de imprensa criticando jogadores convocados pelo Dorival Júnior, que eram de clubes de menor expressão da Inglaterra. Tem essa comparação aí? Existe algum tipo de rivalidade aí que vocês tenham escutado? Não, eu não ouvi essa notícia, nem sabia, mas eu acho que não existe essa rivalidade. Eu acho que é diferente o futebol. Eu acho que não dá para comparar o futebol da América do Sul com o da Europa. As diferenças tem muitas coisas diferentes. É difícil comparar um time aqui que joga na Premier com um time que joga no Brasileiro. Tem o time que joga no Brasileiro, que nem o Flamengo, tem seus méritos em várias coisas, é o maior time da América do Sul. E aí os times aqui são diferentes. Então eu acho que é muito difícil comparar isso. Mas é difícil. Sempre vai ter essa comparação, né? Se os torcedores, os próprios, as pessoas vão comparar, porque a maioria dos jogadores sai do Fluminense, sai do Flamengo, vai para o Wolves, vai para o Nottingham, ou para o próprio Fulham, ou mesmo você vê o Savinho, ele sai do Galo, vai para o Girona, e depois vai para o City. Então, eu acho que os clubes aqui são muito fortes, no Brasil também são muito fortes, então acho que é difícil. A gente só vai ficar sabendo se um dia mesclar, né? E tem E, mesclado na seleção, né? A gente tem acompanhado não só jogadores que saíram, mas que ainda permanecem. O caso do Gerson, que você citou aqui. Então, assim, a gente entra nesse tipo de comparação. Assim, o Gerson ou jogadores como o Andreas, enfim, estão equiparados. Eu acho que talvez para a seleção seja o melhor dos mundos, né? Não sei se vale a pena entrar nessa É, rixa entre. eu acho que não tem que entrar na rixa. Eu acho que pô, o Gerson tá voando, pô, eu tô fazendo uma boa temporada. A gente pode estar junto na seleção, um ajudando o outro. É isso. E o aí, André, André, fala aí, Bernardão. não, você está falando de seleção brasileira, você até falou que seus filhos não entendem ainda quando vai para o Brasil, que bagunça a cabeça deles. Seleção brasileira para você, novo treinador, enfim, o que que você está pensando em relação a isso? É uma vida nova com o Ancelotti agora para você na seleção? É ruim? É melhor? Enfim, o que que você pode dizer a respeito disso, por favor? Eu acho que não preciso de explicar muito. O Ancelotti é um treinador que venceu em todos os lugares que ele passou, foi vitorioso em todos os clubes. Eu acho que ele é o técnico que tem mais títulos, né? Se eu não me engano. Então, todo lugar que ele passou, no Real Madrid, no Milan, no Chelsea, ele ganhou títulos. Eu acho que agora ele estando na seleção, eu acho que com certeza a possibilidade de a gente beliscar um título é muito maior com ele e ele vai ajudar a seleção, os jogadores e eu acho que eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho que eu estou fazendo, que eu tenho chance de ser convocado e ajudar a seleção. Eu tenho certeza que vocês, todo mundo que acompanha o futebol da Inglaterra, sabe e vê o trabalho bem feito, você vai querer o jogador desse na seleção. Então, eu acho que eu tenho que focar mesmo, eu acho que
Claro que é bom para mim, o Ancelotti, é um grande técnico e será uma honra poder trabalhar com ele na seleção. Você falou aí no meio do papo, passou perdido, mas eu queria voltar um pouquinho. Você disse que você e o Felipe Luiz conversam muito. Eu queria saber, enfim, sobre o que que vocês conversam, como é que é essa amizade. E você disse também que não dá para comparar os times aqui do Brasil com os times da Europa, que às vezes fica uma coisa meio abstrata. Mas falando sobre o Felipe Luiz especificamente, você que acompanha os jogos como flamenguista, enfim, e como amigo dele, acompanha os jogos do Flamengo, conhece o estilo tático dele. Você acha que ele se daria bem aí na Europa, cara? Você, enfim, aqui no Brasil falam que ele parece muito com o De Zerbi, né? O Boto já falou isso, ele mesmo já falou que, enfim, é um espelho para ele, que eles já conversaram sobre. Como é que você vê o estilo de jogo dele comparado com os que têm dado certo aí na Europa? Pô, é difícil falar assim de estilo. Eu acho que o Felipe sempre foi um gênio na maneira de pensar. Eu cheguei no primeiro dia no Flamengo e eu jogava pelo lado esquerdo, jogava do lado dele. Ele já me falava: ó, nesse setor você tem que correr aqui, aqui a bola tá aqui, você tem que estar aqui, você tem que me ajudar desse lado, tem que fazer isso. Então, ele sempre foi muito avançado na parte tática, no que fazer. Então, eu acho que ele sempre teve isso, essa inteligência já muito avançada. Eu acho que o estilo dele pode comparar com o De Zerbi, eu acho que pode também um pouco comparar com o técnico do Atlético Madrid, porque ele também ficou Simeone? lá. Eu acho que ele pega todos os positivos dos técnicos que ele pegou também e os que estão agora atualmente. Mas aí ele está formando o estilo dele, né? Então, eu acho que com Sim. certeza que ele está fazendo um grande trabalho no Flamengo. Acho que ele ficou 3 meses no Flamengo, ganhou o primeiro título. É, e ele tem, eu acho que ele tem essa aura de treinador. Ele sempre foi assim já. Mas a gente conversa sobre essas coisas. Às vezes eu mando mensagem, eu falei como é que tá, Felipe, pá. E ele, pô, o grupo tá bem, sabe como é que é, vamos para cima. Pô, o Felipe sempre me ajudou muito também. Então, sempre que quando eu vejo um jogo que o Flamengo tá muito bem, eu mando parabéns. Quando que às vezes não tá tão bem, aí, pô, também mando mensagem. Não é só quando A tá bem, cornetada? uma cornetada, falou, pô, tá precisando no meio de campo, manda pra ele. Ele fala, Mas tu dá a cornetada como jogador, como ex-colega ou como torcedor? não, como torcedor, tem que ser como torcedor. Justo, justo. E o Felipe Luiz, que inclusive é um grande amante de tênis também, né? Vocês falam sobre isso, sobre rock. O Felipe Luiz gosta muito de rock, enfim. Ele gosta de rock, sempre usa as camisas de rock dele, que ele ia pro treino, doidão. Mas, pô, mas ele vai lá, ele vai todo ano, ele vai lá no Rio Open, né? Assiste o Rio Open. É, Vai. Sim, ele gosta muito de tênis, né? não, Ô, legal, Andrés, um legal. complemento aqui, cara, dessa questão que o João levantou legal aí da questão de como essa conversa com o treinador, né? A gente teve realmente recentemente treinadores falando que no Brasil jogam mais os jogadores medianos. O Renato falou isso, o Renato Gaúcho, o Mano Menezes falou isso. Como espectador e também como tendo passado pelo futebol brasileiro, como é que vocês veem essa questão aí? Realmente parece que aqui só tem a sobra da Europa, digamos assim. É, Hoje em dia a gente vê um campeonato que paga muito bem, que tem times muito fortes, e agora nesse Mundial de Clubes vão estar à prova essas equipes, né? Como é que você vê essa impressão de que aqui é um futebol médio? Talvez o calendário pese, faça um diferencial danado? Eu acho que. Não, eu acho que não é um futebol médio. Eu acho que no Brasil tem grandes jogadores com muita qualidade. Eu mesmo, quando eu joguei, eu fiquei muito surpreso, porque eu estava no Manchester, um dos maiores clubes do mundo, e tem sempre grandes jogadores. Joguei com Van Persie, com Rooney, e aí você chega. A qualidade, quando que eu cheguei a treinar no Flamengo, quando eu vi o Ribeiro, o Bruno Henrique, o Gabi, você vê os caras jogando, você fala, pô, a diferença é mínima, não é muita coisa de diferença. Mas é claro que o calendário não ajuda, os campos não ajudam, o tempo também é um calor, não dá para correr igual os caras correm aqui. No Brasil, quando você vai jogar, é difícil. Então, eu acho que essas coisas influenciam muito no estilo de jogo, na intensidade do futebol. Então,
mas eu acho que a qualidade com certeza não peca para a Europa. Qual é o seu jogador favorito aqui do Brasil? Favorito? É. Pode falar com o coração também, se tiver um do Flamengo aí. Não, não, claro, tirando o Ney à parte, que o Ney tá número um, eu Sim, acho que o jogador que eu mais gostei de jogar foi com o Bruno Henrique. legal. E uma coisa você. Fala aí. Não, com o Bruno Henrique foi o que eu mais gostei de jogar, eu queria dizer. Não, você falou do Neymar, a sua família é santista também, não é? Você tem uma parte da família que é santista. A parte inteira, assim. É inteira? E eles não ficam chateados contigo, não, cara, de tu não falar em jogar no Santos? Não, ficaram muito chateados comigo. Até hoje não posso tocar no assunto quando faz churrasco em casa, porque eu sempre falei, pô, quando eu for pro Brasil, eu vou jogar no Santos, pá, e aí chegou o momento e nada, e aí o Flamengo falou, sabe o quê? Não pode, vem pra cá, tal. Eu falei, vou pro Flamengo. Aí o meu primeiro gol ainda foi contra o Santos, mano. Nossa Senhora. Teve isso, é O verdade. grupo da família me xingou. Eu pensei que os caras iam ficar felizes, todo mundo me xingando. Não te tiraram do grupo da família, não? Não tiraram, não, mas não tem jeito. Não tem Mas jeito. aí, André, chega agora uma proposta do Flamengo, uma proposta do Santos com o Neymar no Santos. Esse coração Ia, balança para onde? Ixi, aí é difícil. Não, é difícil. Não sei, depende. Se o Ney me chamar mesmo, aí treme a base. tem visto E, ele jogar lá, cara? Oi? Tem visto ele jogar lá? Tá difícil ele engrenar, né? Não, eu vi o último jogo agora, os lances, quando ele entrou no jogo agora. impressionante, né? Entrou, já Nossa, deixou três na cara do gol. não, e a jogada que ele fez, assim, bateu no meio das pernas e o goleiro ainda pegou. Você vê que é difícil, depois da lesão que ele teve, voltar em alto nível. A gente tem que ter em mente que ele precisa de um tempo para voltar em alto nível. Então, é difícil, porque o Ney, todo mundo quer que ele já volta, pô, o Ney do Barça, aquele Ney que rabisca e é difícil. Ele precisa de um tempinho para se adaptar, pá. Ele vai sentir um pouco o corpo normal, mas, pô, o cara não vai desaprender de jogar bola. O cara é fenômeno. A gente tem que dar tempo, deixar ele em paz, que o homem já já tá destruindo de novo. Legal, cara. E além de Flamengo e Santos, o seu nome teve muito ligado ao Palmeiras no início do ano também. E depois o que se falou aqui é que você decidiu não ir, continuar no Fulham, até pelo carinho que você tinha construído com o Flamengo. Eu não lembro se você chegou a falar sobre isso, sobre esse episódio, sobre essa negociação com o Palmeiras, mas eu queria entender um pouquinho de como é que foi também esse papo com a Leila, que também é uma figura muito, muito especial aqui no Brasil, enfim. Não, eu tenho um carinho, tipo, imenso por tudo que ela fez por mim, falaram com o meu empresário, fizeram a proposta. A Leila é uma pessoa que eu respeito muito. Eu tive com ela também na seleção, que ela estava junto com a Sim. gente. Então, eu admiro muito o trabalho dela. E eu acho que da melhor forma eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo também, e eu estava no meio da temporada no Fulham, e eu queria terminar a temporada, a gente estava muito bem, e eu fiquei assim, pô, eu quero terminar a temporada aqui. Claro, agradeço pelo carinho que o Palmeiras teve, por fazer a proposta, mas eu falei, não, eu vou seguir ainda no Fulham, eu vou ficar aqui, tenho um contrato aqui, eu quero acabar essa temporada bem, porque eu acho que eu tenho ainda que acabar a temporada. Não gosto de, no meio das coisas, deixar para trás. Então, falei, eu acho que agora eu vou passar. Falei com o meu empresário e Ó, tem uma convidada aí, ó. vai lá, papai já vai. Não, vai lá. Peraí, o papai já vai. E Participação ilustre. Barato. é, Chegou na hora certa. chegou na hora certa. Não, e aí eu decidi com o meu empresário, falei, eu acho que agora não é o momento certo de eu sair do Fulham. É, e a gente decidiu a recusar e seguir em frente no Fulham. O Legal. E Andrés, só- vai completar, Fragoso? Não, só para antes da gente voltar a falar de seleção, eu queria te perguntar o que é que você está pensando do seu futuro em termos de clubes, assim.
se você pensa em continuar na Europa, se você pensa em continuar no Fulham, se você, enfim, pensa numa volta ao Brasil também para ficar mais perto da família. Sinceramente, assim, eu não pensei muito nisso ainda. Foi um final de temporada muito, assim, foi esticado, foi bem pesado, os últimos jogos aqui, desgastante. E eu falei com o meu empresário também, eu falei, olha, eu quero ir de férias e esquecer um pouco, eu vou desligar o celular e quando eu voltar de férias eu vou me preparar o melhor possível, porque é um ano de Copa do Mundo, eu quero fazer parte desse grupo, então eu não quero ficar distraído muito com o clube, se eu vou sair, se eu vou ficar, eu vou me preparar o melhor para voar essa temporada. E aí ele falou, não, tudo bem, é isso que você tem que fazer. Então eu não fiquei assim, vamos ver o que vai acontecer. Se a melhor coisa chegar, se for uma proposta, se for ficar no Fulham, eu não decidi ainda. E tem que passar um tempo com a família mesmo, até porque a marcação tá dura aí, né? A Maria Vitória já tá aqui, ó. Não, tá difícil. E eles vão embora amanhã já, então eles já vão pro Brasil, vou ficar ali 5 dias sozinho, só com a esposa lá em Dubai, então vai ser difícil. Imagino, cara, imagino. Fala aí, Bernardão. Não é que você chegou num estágio da sua carreira profissional, que você está falando da questão do Palmeiras, de que não gosta de abandonar no meio da temporada, enfim. A sua carreira hoje em dia, você consegue não só olhar para o lado financeiro, você consegue olhar para outras coisas, porque às vezes tem jogador que está começando e fala assim, não, vou para um centro de futebol, para um lugar de futebol que não é muito desenvolvido, mas que nesse momento vai resolver minha vida financeira, da minha família. Você já chegou nesse estágio que não precisa, claro, a questão financeira é importante, mas não é só isso para você hoje em dia? Eu acho que, é, claro, vindo isso ainda o meu pai, ainda ele fala isso muito comigo, e claro, a parte financeira é importante, mas eu sempre vou olhar para o projeto esportivo, porque eu gosto muito de jogar futebol, eu gosto muito de competir ao nível mais alto que eu posso, então eu acho que eu mesmo não aceitaria de talvez ir para um lugar que o projeto esportivo não seja tão bom e financeiramente eu acho que passar um tempo eu acho que eu não ia me sentir bem, porque eu não gosto de perder, eu gosto de ganhar, eu gosto de estar sempre ali no meu maior nível, treinando. Então, eu acho que eu sempre vou escolher para o melhor projeto esportivo. Então, que seja aonde seja, mas financeiramente eu acho que eu não decido meus planos pensando só no financeiro. E Andreas, dentro dessa linha, quando a gente avalia aí você com 29 anos, né? Tá garoto. A gente tem visto jogadores vindo para o Brasil numa idade ali mais para 32, voltando da Europa, né? Não os que já estão por aqui, ou às vezes batem e voltam. Você consolidou na Europa primeiro e depois teve a primeira oportunidade aqui. Então você vê, de repente, como plano de carreira aí, dentro do que os colegas perguntaram, de repente, um salto a mais aí na Europa e aí depois finalizar na carreira no Brasil? Passa por aí o seu planejamento? Eu acho que sim, o planejamento que eu pensaria deve ser isso, mas pô, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Só Uhum. que é isso sim que eu tenho em mente, que eu gostaria que aconteceria, mas a gente tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer, o que vai, se vai acontecer também. Mas eu acho que eu sempre também falei isso junto com meu pai, com os meus tios, eu não gostaria de, pô, voltar para o Brasil e falar, pô, voltei para o Brasil só por voltar. Não, eu quero voltar porque eu quero competir, eu quero ganhar, porque uma coisa que eu não gostaria de voltar e falar, não, voltei, vou aqui ficar de boa, jogar aqui tranquilo, não vou treinar, não, isso aí, eu acho que eu não conseguiria fazer, não. Dentro disso, você vê que quando você está no Flamengo e tem aquele lance, e aí em 2022 você continua jogando em bom nível, e aí tem aquele gatilho, né, de compra. Como é que foi aquilo para você, cara? Hoje você. Muitas pessoas eu vejo arrependidas, torcedores do Flamengo não ter executado, não ter bancado tua permanência. O que que você acha que mudaria na tua história se você tivesse se prolongado aqui um pouco mais? Vixe, é difícil, mano. Não sei. Eu acho que se eu teria ficado no Flamengo, eu teria uma Libertadores a mais. Eu acho que não.
tinha vários títulos, eu acho que sim, eu estava feliz no Flamengo. Não vou. Estava muito feliz no Flamengo. Que nem eu disse já, um clube que me recebeu muito bem. Então, às vezes eu pensava nisso, falei, pô, se eu tinha ficado no Flamengo, se ele realmente tinha me conquistado, será que eu teria é, estado lá ainda? Será que eu já estava jogando na Europa de novo? Mas é uma coisa que é muito difícil de dizer. Eu acho que ainda que eu vou voltar um dia ainda para o Flamengo, isso é meu desejo. Mas vamos ver que futuro tem para nós. Boa. Quer perguntar, Diogo? Não, não, vai lá. Segue aí. Falando de novo de seleção, cara, enfim, a gente escuta muito no senso comum a fala de que a seleção brasileira perdeu relevância entre o povo, e, enfim, que o povo brasileiro, o público brasileiro não se importa mais com a seleção brasileira, que está afastado da seleção brasileira. Mas eu acho que a gente tem dois acontecimentos recentes que podem indicar o contrário, assim. O mais recente deles é a entrevista do Rafinha antes do jogo contra a Argentina e a repercussão que essa entrevista teve, depois da derrota, principalmente. E também teve aquela sua entrevista antes da eliminação do Brasil para o Uruguai na Copa América e também a repercussão que teve. Você foi colocado no centro das atenções por falar que a seleção brasileira tinha melhores jogadores, que os uruguaios sonhariam em ter jogadores da seleção brasileira, claro, respeitando muito os jogadores do Uruguai. Apesar do ônus assim, de ter sido colocado no meio dessa polêmica toda, você acha que esses casos de falas de jogadores da seleção brasileira que tem tanta relevância assim, no debate público podem indicar que a seleção tem sim uma relevância para o povo, que o povo ainda se importa com a seleção brasileira? Bom, eu acho que com certeza. Eu acho que um país que é o Brasil, que é o futebol que mexe com o Brasil, todo mundo está acompanhando, todo mundo gosta. Agora, falar para mim, o Brasil a gente fala, talvez critica porque a gente gosta. Os torcedores nunca vão falar realmente. Se alguém fala mal aqui fora do Brasil, a gente briga aqui. Fala, não, vocês não vão falar mal. A gente fala mal do próprio Brasil, mas vocês não. Isso aí não existe. Então, a gente sabe que é uma cobrança. Todo mundo, a gente quer ganhar a Copa América, a gente quer ganhar o Mundial, a gente quer ganhar a Copa do Mundo, então, como não aconteceu nos últimos anos, é normal ter essa cobrança, os torcedores um pouco que perderam a esperança, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso faz parte, é normal. O torcedor sempre quer ver a sua seleção ao melhor nível. Então, eu acho que, claro, igual aí, a entrevista do Rafinha antes do jogo da Argentina, igual também. Aí eles pegam isso para se motivar e fazer e faz uma história gigante de uma entrevista ali que era para ser uma entrevista de boa. O Rafinha, o cara nota 1000, o cara é incrível, o gente boa, que ele é tudo craque dentro de campo, fora de campo também. Então, a relevância do futebol ali no Brasil é muito grande. Todo mundo acompanha a seleção. Isso, falar que o torcedor brasileiro não acompanha a seleção, isso aí é mentira. Todo mundo que eu conheço, brasileiro, acompanha a seleção. Então, eu nunca vi um brasileiro falar, pô, tem jogo da seleção, não vou assistir. Isso aí, para mim, não existe. Pô, se eu for convocado, se eu não for convocado, eu vou assistir a seleção. Não existe eu não assistir a seleção. E, Faz Andrés, sentido. tem esse lado de pressão que a gente vê na seleção, e às vezes a gente acha que tem só no clube, né? Você jogou em grande clube no Brasil, joga em grande clube na Europa e passou pela seleção brasileira. É maior a pressão na seleção brasileira? Você se sentiu mais? Muito mais. A seleção brasileira é o melhor lugar do mundo. Então, é o topo do topo, é o Mount Everest do futebol. Não existe. Pode falar qual seleção é a última que ganhou a Copa, a Argentina. O Brasil é a seleção que todo mundo gostaria. Os ingleses aqui falam para mim, pô, se eu tivesse uma chance de escolher qual seleção, todo mundo escolhe o Brasil, todo mundo quer ser brasileiro. Então, essa pressão a gente sente, mas tipo assim, como é que eu vou explicar? É uma pressão que é boa, é uma pressão boa. Todo É um mundo quer, orgulho, é talvez? um orgulho imenso de estar representando o Brasil. Pô, para mim, o meu melhor momento na minha carreira foi na hora que eu fiz o gol contra o Peru, lá ele. Então, tipo assim,
posso fazer 50 gols na temporada. Se eu falar, pô, eu trocaria tudo por fazer um gol só na seleção. Todo E você mundo tem, e você tem dentro dessa questão da pressão e da dimensão, eu ouvi muito isso recentemente, porque o Brasil andou mal, né, nas eliminatórias. O quanto a falta do Neymar impactou na seleção e como ele é referência. Dentro desse orgulho e do que a gente também tem de personificar, né, às vezes em um jogador, em um craque, como a gente teve tantos no Brasil. É, você conseguiria explicar por que o Neymar ainda é tão referência, mesmo que seja para amar ou odiar entre a torcida, mas principalmente entre os atletas? eu acho que o Neymar, pô, ele é, pra gente, ele é o nosso ídolo, né? Você pega pra gente, eu cresci vendo o Neymar jogando no Santos, eu cresci vendo o Ney no Barça, depois eu tive a oportunidade de jogar contra ele no Barça, então ele é o craque que a gente cresceu assistindo. Então, por isso que eu acho que tem essa, dentro da seleção, todo mundo tem essa admiração a mais ainda por ele, porque a gente cresceu, a gente jogou PlayStation com ele. Então, é difícil você falar assim, pô, por que que ele é? Não, ele é o cara. Então, tipo, aí você tem o Vini, tem o Rodrigo, tem o Rafinha, que são os caras que daqui 10 anos, os caras que vão estar na seleção vão falar, caraca, nós tá na seleção com o Vini, quando ele tiver mais velho, vai falar, vai ter a mesma sensação. Então, eu acho que é isso que traz pro, o Ney é o nosso ídolo. Então, é difícil falar, pô, ele é o cara, né? Todo mundo vai prestar atenção no que ele faz, dentro, fora de campo, pessoas que odeia ele, pessoas que amam ele, então acho que é normal, é o nosso craque, a gente tem que preservar ele. Quem não é do futebol, cara, às vezes acaba criticando um pouco essa tentativa do Neymar de não deixar a vida pessoal dele de lado, assim. Porque, enfim, a gente às vezes acaba não conseguindo ter noção dos sacrifícios que os jogadores têm que ter desde muito pequeno. Então, quando os caras conseguem chegar num certo nível, parece que o externo acaba criando a expectativa dentro de um cara para um cara, né? E quando esse cara não cumpre a expectativa que criaram em cima dele, às vezes ele nem quis que criasse aquela expectativa, as pessoas acabam criticando. Então, hoje em dia, a gente vê o Neymar aqui no Brasil e essa tentativa dele de viver a vida pessoal dele da forma como ele quer, sem fazer mal a ninguém, mas enfim, às vezes é muito criticado. Vocês, como jogadores, entendem quando às vezes o Neymar quer ir para algum lugar ou quer, enfim, apoiar o time dele na Kings League, esse tipo de coisa? Vocês, como jogadores, entendem que isso faz parte para talvez aliviar um pouco da pressão ou até ele ser quem ele quer ser, ele ser quem ele é? Não, com certeza, eu acho que como jogador você tem que desconectar. Eu tenho para mim é diferente. Eu chego do treino, desconecto, eu saio aqui em Wimbledon, em Londres, saio, ninguém me filma, ninguém tira foto. Agora, o Ney não dá para fazer isso porque o Ney é mundialmente, todo mundo sabe, todo mundo acompanha. Então, eu acho que é difícil para ele. Ele tenta se desconectar, mas é impossível. A vida segue ele, todo mundo segue ele. Então, eu acho que as pessoas não deixam ele realmente desconectar e cobra ele certas coisas que é impossível de cobrar o cara. O cara quer relaxar, não pensar no futebol, para depois, quando volta, o cara tá 100%, dá 100% no futebol. Então, você precisa desconectar um pouco. Quando você está trabalhando muito, você foca muito, você sufoca. Você precisa um pouco de, pô, pensar, vou descansar um pouco, depois você trabalha com mais vontade, com mais garra, com mais força. Então, eu acho que é difícil, pela grandeza dele, pô, ele quer desfocar, quer relaxar um pouco, aí os caras pode criticar ele. Eu acho que é difícil. É muito mais fácil para mim. Eu chego em casa, vou desconectar, eu coloco um tweet, jogo um Warzone, falo besteira, não sei o quê, ninguém tá nem aí, ninguém tá, todo mundo tá seguindo o homem. Que Não, legal. legal. Enfim, a gente já está chegando no final do programa, aí, quase 1 hora, 50 minutos. Andrés, eu queria te agradecer, antes de passar aqui para o Bernardão e para o Diogo perguntarem também, enfim, te agradecer pela participação, por estar tão aberto assim a falar sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre a sua família, revisitar alguns episódios que não podem não ter sido tão bacanas assim na sua carreira, falar de uma forma muito sincera. E da minha parte, cara, eu queria fechar perguntando duas coisas assim. Primeiro, por que que você acha que o Diniz e o Dorival não funcionaram na seleção?
E o que que você acha para rolar o que que você acha que falta para rolar uma comunhão de fato entre o torcedor brasileiro e a seleção brasileira, os jogadores da seleção brasileira, para que não fiquem mais ruídos na relação, sabe? Para que até a Copa do Mundo role uma comunhão que, não, vamos fechar aqui, vamos estar todo mundo junto, fechado, em busca desse título que não vem há tanto tempo. Então, a primeira pergunta, eu acho que é difícil explicar e pontualmente mostrar, por que que talvez não deu tão certo. Eu acho que futebol é muito momento. Quando você pega um time reformulando, num momento talvez que é difícil, o trabalho é muito mais difícil do que se você pegar um time que já está encaixado, já está voando. Eu acho que daí é diferente. É, eu acho o Diniz um grande jogador, grande técnico. Infelizmente, eu não tive lá para ver o que aconteceu, mas tem certas coisas que talvez não funcionaram e não, talvez não foi culpa dele, talvez não foi culpa dos técnicos, do Dorival, a mesma coisa, talvez não é culpa dele, foge do controle deles. Eu acho que certas coisas é momento, você pega pode ser que encaixa agora com o Ancelotti, pode ser que encaixa agora e a gente atropela todo mundo. Então são certas coisas que depende do momento. E sobre engrenar com a torcida, eu acho que é simples, a gente tem que ganhar os jogos e ganhar bem, com alegria, mostrando o futebol que a gente sabe jogar, com confiança. E eu acho, com certeza, com o apoio e com o carinho da seleção, e dos torcedores junto, eu acho que a gente tem muita qualidade, e a gente só tem que botar isso para fora. E eu acho que com certeza agora com a vinda do Ancelotti, ele vai trazer essa paz, a sabedoria dele, a experiência, que isso pode tranquilizar os jogadores e a torcida brasileira também. Boa, Ô, boa. André, Bernardão? André, já agradecendo sua participação também no Toque Passa desse Toque Passa, que foi ótimo, foi show de bola. O Ancelotti, com a experiência que ele tem, com a caixa que ele tem, você acha que é diferente em relação aos treinadores anteriores? Ele é um cara que vai treinar uma seleção, mas que nos clubes ele já treina jogadores que são de seleção, né? Muitas vezes o elenco, o time titular, é todos de jogador de seleção, um da França, um do Brasil, outro do Uruguai, outro da Croácia, enfim. Isso é uma diferença importante para a seleção com a chegada do Ancelotti? Ele vai saber lidar melhor com essa situação de Ah, vários jogadores desse nível, de craques, assim? sim, ele tá acostumado, o técnico do Real Madrid, técnico do Milan, então ele está acostumado a trabalhar com um craque mundial, então isso com certeza. E também, pô, ele vai ter umas informações boas também de outros jogadores da seleção, como parar eles, ele como teve com vários jogadores, então, não, acho que pô, foge de palavras a experiência e a sabedoria que ele tem como técnico, então acho que isso só vai somar a seleção brasileira. Bom, só dar um salve aí, agradecer ao Andrés também, parabenizar pela carreira, pela temporada e aos amigos também agradecer aí pela participação. Deixa só um spoiler aqui, tá na pré-lista da seleção, Andrés? Não sei ainda. Eu pedi para o meu empresário não falar nada para mim. Então, boa sorte na segunda-feira na convocação. Pô, muito obrigado. Andreas, boa sorte, tá, camarada? Na segunda, na carreira, no futuro aí, a gente espera poder te receber aqui de novo, talvez quando você vier aqui no Rio. Enfim, não tirar muito teu tempo de ir da praia, enfim, ficar com a família, visitar os amigos lá no Flamengo, mas quando quiser, as portas do Toque Passa estão abertas, tá? Não, com certeza. Muito obrigado pelo convite aí e vou levar uma camisa para vocês aí quando passar no Rio. Olha só, a gente cobra, hein? Então, valeu, pessoal. Esse foi mais um Toque Passa aí com o Andrés Pereira, oferecimento da 7 Games. Espero que vocês tenham curtido e semana que vem tem mais. Um abraço.